Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um VivenciCast. Hoje nosso assunto é sobre psoríase. Meu nome é Marcela, eu sou da Clínica Vivence e estamos com a doutora Ana Carolina Cairala Ribeiro, na área de dermatologia. Olá, Ana. Olá, Marcela. Primeiramente, quero agradecer esse convite seu e da Silvinha, da Clínica Vivence. É uma honra estar aqui falando sobre psoríase, né? Esse assunto tão importante na dermatologia e que afeta tanto a qualidade de vida dos pacientes. Então, Com eu certeza. agradeço. Não, vai ser riquíssimo, né, em termos de certeza. informação e de trazer também qualidade para essas pessoas que passam, né, por esta questão. Temos a doutora Silvia Ueda Ayvazoglu, reumatologista. Bem-vinda, doutora. Obrigada, também agradeço poder estar aqui para falar um pouquinho, né, da nossa experiência aí com esses pacientes que muitas vezes têm a psoríase que a Aninha acompanha e a minha parte aí com a parte articular, né? Sim, por isso da reumatologia, da artrite psoriásica, que vamos chegar lá, né? Vamos começar, então, pela definição. Doutora Ana, o que é a psoríase? Marcela, a psoríase, ela é uma doença de pele, tá? Em alguns casos, ela vai evoluir para as articulações, como a Silvinha vai falar. Ela é uma doença autoinflamatória crônica, tá? Quando eu falo autoinflamatória, é uma doença que o próprio organismo da pessoa provoca essa inflamação. Então, e é importante ressaltar que ela não é contagiosa, tá? Que muitas pessoas olham aquelas lesões e ficam na dúvida. Então, a psoríase não é contagiosa, tá? E quando eu falo crônica, é que ela tem um curso crônico, né? Com períodos de remissão e períodos de melhora. Então, infelizmente, ela não tem cura, tá? Mas ela tem aí um tratamento e muitas vezes até remissão 100% dos casos, se utilizado o tratamento correto, tá? A psoríase, ela é uma doença mundial, ela afeta aí o mundo inteiro, né? Existem aí índices que mostram que existem mais casos em países longe da linha do Equador. Isso é um dado importante, eu acho bem bacana, mostrando que o sol pode ser um fotoprotetor aí, né? Tem uma proteção, né, para a pele. Claro que em moderação, tá? Porque se muito também ele passa a ser um gatilho. Então, países, por exemplo, comparado na Noruega, tem maior índice, 8% de pacientes com psoríase, comparado com países da Ásia, ali perto da linha do Equador, que chega a ser, às vezes, 0,7%. Então, tem um fator proteção. E ela é uma doença, pessoal, que se caracteriza por lesões, placas avermelhadas, descamativas, tá? Que elas podem iniciar pequenas e depois formando placas. Podem ser extremamente pruriginosas, tá? Normalmente, ela está distribuída no corpo todo, desde couro cabeludo, tá? Atrás das orelhas, no pavilhão auditivo, na face aqui do cotovelo, né? Extensora, nas flexoras do joelho, lombo sacral. Ela é uma doença aí de pele, né? E que pode, em alguns casos, evoluir para a artrite psoriática, que a Silvinha vai falar mais para frente. É uma fala importante. Pode evoluir para a artrite Sim. psoriásica. Pode, não necessariamente vai evoluir, doutora? Não necessariamente vai, né? Eu gosto até de falar que a psoríase, as pessoas têm essa questão, né? É uma doença de pele, mas eu acho ela muito, muito mais complexa do que isso, né? É uma doença sistêmica mesmo. Ela pode acometer, inclusive, vários outros domínios, né? Além da pele e da articulação. Então, a base imunológica dela, o mecanismo de doença dela, ela pode causar lesões em vários outros sítios, né? O que a gente mais vê com maior frequência realmente é o quadro cutâneo, que é o que chama atenção. Normalmente é o diagnóstico feito pela pele, né? São muito raros os casos que o paciente começa com artrite, isso pode acontecer, começar com a parte articular e ao longo da doença começar a apresentar as lesões de pele. Então, ela é realmente uma doença muito complexa. Agora, o quanto né, qual a porcentagem de pessoas que evoluem para a parte articular, tem várias casuísticas aí, né? Mas ela oscila entre 7% a 40% dos pacientes com psoríase, em algum momento, né, da vida, vão ter um quadro articular. Então, 40% é muito... Eu vejo todos esses 40%, né? Então, minha casuística é bem grande, mas é muita coisa, a chance é muito grande, realmente, né? Você considerar uma pessoa que começa ali, às vezes, aos 15 anos de idade, com a doença cutânea,
a chance dela ao longo da vida ali, tanto o tempo de doença como uma doença inflamatória, né, aumenta muito realmente. E acontece muito, muito não, né? Mas já aconteceu no consultório, você até comentar com a gente, por causa do centro de infusão, de um paciente que chegou com queixa articular para você e não sabia que tinha um diagnóstico de psoríase. Né? Então, essa combinação reumato-dermato, ela é muito importante no tratamento do paciente. Porque tem casos que o paciente ele melhora da pele, mas não melhora da articulação. A gente acaba vivenciando muito isso, né? Eu pego o paciente com a parte articular e examinando o paciente, eu vejo as lesões da pele. Só que às vezes são quadros tão frustros, né, de pele, né? Diferente você pega o quadro que a pessoa está com muita lesão, às vezes. Mas tem vezes que o paciente tem uma lesão pequena nos cotovelos e área extensora ali de joelhos. E eu falo, o que são essas lesões? Ah, doutor, isso aqui é de estresse. Aparece quando eu tô nervoso, só que ele vai lá me procurar pela artrite, né? Aí eu falo, não, isso aqui tá com... Né, muito provavelmente é psoríase, aí vai para o dermatologista, faz diagnóstico de psoríase, mas começou ali, o que chamou mais atenção realmente foi o quadro articular, porque ter dor, né, eu acho que é uma coisa que às vezes leva o paciente para o médico antes até do que o incômodo da pele, né, eventualmente, dependendo do paciente. Do grau, né? Sim. Até você comentou que às vezes o paciente pensa que é por estresse, que tem a lesão, e a doutora Ana também falou que a palavra gatilhos, que a gente usa muito, você falou sobre o sol, a fotoproteção, mas é uma doença emocional? Então, Marcela, a psoríase, né, a causa da psoríase, assim, ela é uma causa multifatorial, né? Então, a gente sabe que ela tem uma base genética, né, importante, com alterações em locos gênicos. Então, quando essa paciente tem essa predisposição, ela vai evoluir, né, ela pode ter psoríase. E aí, somada aos gatilhos, né? Então, por exemplo, a paciente tem essa predisposição, né, de ter a psoríase, e aí acontece algum gatilho no meio da vida dela, né? O uso de medicamentos, né, às vezes que podem ativar esses gatilhos, como beta-bloqueadores, que são muito comuns, tá? Que mais aí? Traumas físicos, uma cirurgia, até acupuntura, tá? Então, existem estudos que a pessoa, às vezes, vai fazer acupuntura ali e começa as lesões na onde tem as agulhinhas, tá? Queimaduras, tá? Também o psicológico da pessoa, o emocional, o estresse, tá? Então, às vezes, a pessoa passa por um estresse importante, aquilo é um gatilho, né? O gatilho é iniciado e ela, somado que ela tem uma predisposição genética, ela começa a iniciar a psoríase. Né? Então, os gatilhos aí são muito importantes. Então, quando a gente fecha o diagnóstico de psoríase, eu sempre oriento os pacientes a tentar evitar, né? Queimaduras, traumas, cirurgias, tentar aí ter uma qualidade de vida, né? Dormir bem, tratado psicológico, né? Porque também é um gatilho. É um todo, né? É um todo. É global, né? É uma doença sistêmica, sim, foi o que a Silvinha falou e colocou bem colocado ali. É uma doença sistêmica, é como se o corpo estivesse inflamado, né? Então, ele pode entrar em ação a qualquer hora, né? Silvinha, a Aninha falou sobre uma doença genética. Genética versus hereditariedade, né? Que o paciente, às vezes, né, confunde isso. Tenho psoríase, minha filha vai ter psoríase? Minha mãe tem, eu fico atenta? Alguém na família... Como que é essa relação com a doença? Ela é uma doença que tem uma base genética muito forte. É difícil falar que ela tem genes, né, que a gente já sabe de alguns até, inclusive. Só que quando a gente fala genético e hereditário, é aquela coisa que você não tem muito como escapar, né? O seu pai tem, dependendo da dominância daquilo, o seu filho vai ter e vai ser passado por gerações, né? E a psoríase não é uma doença hereditária. Ela tem uma base genética muito importante, mas ela depende de muitos outros fatores ambientais. Então, numa mesma família, a gente vê com muita frequência até 50% de chance de um paciente de primeiro grau ter psoríase também. Mas não dá pra gente falar que é uma doença hereditária, né? Ela não é... você passa os seus genes, né? Você tem metade do seu pai, metade da sua mãe ali. Então, a predisposição genética é passada para frente. Mas não necessariamente é uma certeza que você vai ter a doença, né? Mas isso é realmente muito prevalente. Dúvida, a gente né? vê muitos pacientes que o pai tem, a mãe, o irmão tem, né? Então, isso acontece com bastante frequência. Aninha, você comentou sobre o couro cabeludo. Tem vários locais, né?
Eu queria falar um pouco do couro cabeludo, porque gera muita ansiedade, principalmente mulher, né? Pela questão da estética. Eu posso usar shampoo, eu posso lavar o cabelo, eu posso frequentar a piscina. Como é no couro cabeludo quem tem a lesão da psoríase? Marcela, a psoríase de couro cabeludo, ela, assim como a psoríase das unhas, ela é um desafio para o dermato, né? Porque normalmente é aquele paciente que chega para mim e fala: doutor, eu tenho dermatite seborreica, ele já vem com o diagnóstico, já tratei de tudo, já usei shampoo, ele vem com uma lista. Já usei esse creme, já usei isso e nada resolve. E aí você vai ver, realmente são lesões bem extensas, né? Com umas descamas assim, acinzentadas ou prateadas. E uma coisa que chama muita atenção, além dessa história clínica que já tentou tratar e não melhora, tá? É que ele passa um pouco a linha do cabelo, tá? Então, são lesões que passa um pouco a linha do implante capilar, tanto na parte frontal quanto a parte occipital. Então, a gente olha, vê que essas lesões, essas placas estão passando essa linha de implante capilar, né? Já chama atenção. Opa, para mim isso é psoríase, né? E aí a gente tem que investigar. Você tem mais lesões no corpo? Tem lesões na orelha, né? Como que é? Quando você fica estressado? Você já teve algumas lesões quando você fica nervoso, cotovelo? Então, vai através de uma investigação, tá? Então, o tratamento da psoríase do couro cabeludo, ele engloba junto com o tratamento da psoríase cutânea, né? Então, depende aí de uma boa avaliação para a gente ver qual o grau de psoríase aquela paciente tem, né? E então vai englobar desde shampoos, emolientes, né? Ácido salicílico, que vai ajudar muito. Então, são tratamentos aí que vão ajudar a ter um controle, né? Uma remissão aí da psoríase, né? Então, engloba tudo. Mas eu preciso enquadrar esse paciente, fechar mesmo. Ele tem psoríase? Qual grau ele tem, né? Qual o tratamento, então, que eu vou... Então, a psoríase do couro cabeludo, eu vou entrar com um tratamento tópico ali, mas eu preciso ver se ele precisa de outros tratamentos também. Você citou sobre a unha. É a mesma questão, né? De uma maneira muito simples. Posso passar esmalte? Minha unha vai cair? Porque acho que chega muito essas questões de uma estética também, né, para esse paciente. Só falando do cabelo, normalmente se o paciente estiver com muita inflamação, a gente pede para não estar passando tinta, né? Porque vai piorar, vai ser um gatilho, né? Então, e a mesma coisa a unha. A unha, o paciente chega pra gente... Já tratei há 5 anos essa unha com micose e não melhora. Já tentei todos os remédios possíveis, doutora, e não melhora. Então, são lesões assim bem características da unha. E a psoríase ungueal, ela é um fator muito presente e um fator também de risco quando a gente identifica, tá? Então, dá uma luzinha ali, né? Ele mostra mais uma característica mais inflamatória. Isso. Né? Então, eu estou ouvindo aqui vocês falando e já estou guardando. E aí, porque daí me chama atenção, porque eu vou ter que enquadrar esse paciente, ver que grau ele tá da psoríase, tá? Eu vou ter que falar, será que isso é psoríase? Então, eu tenho algumas maneiras de tentar diferenciar se aquilo é uma micose ou não, tá? As maneiras são, às vezes, para um micológico direto, que é um raspadinho que o laboratório põe na lâmina e vê se tem fungo ali, tá? Deu negativo, provavelmente é psoríase. E aí, investigar se ele tem mais quadros, se tem dor, porque pacientes com psoríase ungueal, normalmente, ele pode evoluir muito mais rápido para a questão reumatológica, que a Silvinha acho que vai dar vai falar, tá? Normalmente, esses pacientes, eles têm umas depressões na unha, branquinha, que eu acho que depois a gente pode até pedir para pôr um pouquinho as imagens para os ouvintes dar uma olhada, umas depressões branquinhas, né? Como se fossem uns pitchings mesmo, como se fosse machucado. Elas têm umas manchas brancas que a gente chama de leuconíquia. Tem um descolamento da unha. É muito parecido com onicomicose, tá? Então, realmente é um desafio quando o paciente chega pra gente. Mas a psoríase ungueal, ela é muito presente, ela é muito comum também, né? E quando está presente, a gente tem que investigar mais coisas. Você tem dor nas articulações, né? Você tem... E deixar sempre esse paciente também alerta, porque ele pode evoluir com isso mais para frente, né? Com essas complicações. Não, perfeito. É bem diferente, por mais que a doença ela é complexa, estão unidas aí, só que a parte da dermatologia consegue visualmente ter
esse diagnóstico, né? Sim. Tem os exames. A sua área, Silvinha, o que é característico? Porque eu fui numa aula sua sobre um outro assunto, que nós vamos discutir aqui também, e você falou sobre o dedo em salsicha, por exemplo, né? Que às vezes tem paciente que bate o dedo, acha que bateu o dedo, mas não, é um sinal de uma outra patologia, de uma outra doença. Na Mas artrite... o dedo de salsicha também Também está, da né? artrite psoriásica. Então, quais são os sinais dentro da artrite? Você fala, não, peraí, esse aqui, né, tem a dor, mas e quais são esses outros sinais de alerta? Primeiro, assim, acho que, já que a gente está falando da psoríase como um todo, eu acho interessante a gente falar que tem algumas coisas na doença da pele que a gente pode até predizer que algum paciente vai possivelmente evoluir com artrite psoriásica. Então, lesões, como a Ana está falando, né, da unha, couro cabeludo, região auricular, são pacientes que têm um grau de inflamação um pouquinho maior. Então, esses pacientes a gente já sabe que eles têm um risco aumentado a evoluir com artrite psoriásica ou outros domínios, né? A parte ocular também pode ser acometida, intestinal, né? Então, é bem interessante isso, pelo grau inflamatório. E quando o paciente tem as manifestações periféricas, que a gente fala, né? Que é a articulação de mãos, de pés, outras artrites, é mais fácil o diagnóstico, porque você está vendo ali que aquele dedo, né, o dedo em salsicha, a gente trouxe umas imagens também, o dedo fica parecendo uma salsicha. Então, assim, você vê, é visual, muitas vezes é no pé, né? Então, eu sempre falo com você que a gente tem que olhar a mão e pé do paciente. Às vezes a mão tá ok, mas o pé tá com o dedo lá super inchado, o paciente acha que chutou a mesa, chutou o batente da porta. Eles não conseguem, no começo, né, dos sintomas ali, eles acham sempre que teve um trauma antecedendo aquela lesão, aquela alteração, né? Depois eles começam a ver que é um negócio crônico, né? Dura mais do que um mês, mais do que 6 semanas. Aí ele falou, opa, se eu tivesse chutado a porta, já era para ter sarado, né? Então, aí ele começa a buscar ajuda, né? Então, um dedo inchado é muito comum. A dactilite é muito comum, né? Que é o dedo em salsicha na artrite psoriásica. As tendinites, né, que a gente fala, tendinite é muito frequente também, principalmente tendinite de De Quervain, que é aquela tendinite de polegar, eles fazem com muita frequência. E as entesites, né, que são os locais de inserção de tendão no osso, onde o tendão ancora no osso, frequentemente esses pacientes com artrite psoriásica têm lesão nesses sítios. Então, aquele cotovelo do tenista, né, uma epicondilite, o tendão aquileu, ali, o tendão de Aquiles, né, no calcâneo, é um lugar mais frequente ali de acometimento de entesite nesses pacientes. Então, sola do pé, aqueles famosos esporão, que eles falam, eu tenho esporão. Né? Óbvio que não é qualquer esporão que é causado por artrite psoriásica, né? Mas quem tem psoríase e tem muita dor na sola do pé, no tendão de Aquiles, possivelmente, né, pode estar fazendo uma entesite, uma manifestação articular ali da doença. E tem a parte da coluna, né, que a gente pode falar também, que é muito frequente. Estava até vendo um estudo que até 37%, fizeram estudo com alguns pacientes com psoríase e artrite psoriásica, e dentre esses pacientes, 37% tinham sacroileite, inflamação de coluna. Nossa, é muita coisa. Então, é muito, muito importante, né? E, então, a dor de coluna inflamatória é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também. E muitas vezes até, né, a Aninha no consultório, na dermatologia, perguntar, tem dor de coluna? É uma coisa mais crônica, né? Porque, eventualmente, é uma queixa muito frequente, né? Dor de coluna. Mas uma dor que acorda de manhã com dor, né? É uma dor que melhora com movimentação, piora com repouso prolongado. É uma luzinha vermelha aí, um sinal de alarme que a gente tem que aprofundar a investigação. E para ter esses sintomas, tem um curso da doença? Eu tenho a doença há 10 anos, depois eu vou ter, ou não necessariamente? Não necessariamente. Óbvio que um paciente que tem doença de longa data, ele tem uma chance muito maior de ter acometimento articular, porque ele já está com aquilo há muito tempo, né? Mas, como eu disse, em até 10% dos casos, os pacientes começam com quadro articular. 7% a 10%. Então, assim, eu não tenho ainda a noção que aquele paciente tem psoríase, mas ele tem um quadro articular, que às vezes até coloca no prontuário, semelhante à artrite psoriásica, porque as manifestações articulares são muito características. E até um dado interessante, que alguns desses pacientes, na anamnese, a gente questiona
ele não tem o quadro de pele, mas ele tem um parente de primeiro grau com psoríase. Silvinha, desculpa atrapalhar. O FAN é negativo, né? O FAN E aí normalmente você é negativo, aí e o levanta, fator reumatoide também. daí você fica na mais um quesito aí para ser. Tanto não é obrigatório ser negativo, mas tanto que a artrite psoriásica, ela tá dentro do grupo ali que a gente chama de espondiloartrites. Sim. E antigamente se caracterizava essas espondiloartrites, né, os reumatologistas mais antigos, como artrites soronegativas, por causa de não ter fator reumatoide. Então, às vezes, o paciente vem com queixa articular, né, muita dor, e ele fala, mas eu não tenho, é fibromialgia, porque me falaram que eu tenho fibromialgia. Mas é um saco que meus coloca marcadores são negativos, mas a gente não espera realmente encontrar nem FAN e nem fator reumatoide nesses pacientes. Agora, a prova inflamatória é muito frequente, principalmente proteína C reativa. E aí linka até mais com quadros de coluna. Os pacientes que têm sacroileite, quadros axiais, principalmente, eles cursam com provas inflamatórias bem mais altas do que os que têm só artrite periférica. Entendi. É bem complexo, né? A jornada desse paciente ela deve ser longa, porque não é simples, né? Nem o diagnóstico, nem... então, o que a gente puder contribuir com informação, isso vai ser muito válido, né? Quando fala em psoríase, já vem na mente as lesões cutâneas, né? É indicado tirar a casquinha, porque, né? Tira a casquinha, cutucar essa lesão, raspar. Mas não é indicado, tá? Quando a gente tira essa lesão, a gente cutuca, a gente faz até um fator que é o orvalho sangrante, tá? Que é até um sinal de psoríase pra gente. Então, aquilo vira um trauma, aquilo piora, tá? Então, vira até um gatilho para piorar aquela lesão. Então, assim, eu sempre indico para não tirar a casquinha, não coçar. Não é tirar a casquinha que vai te sarar. Pelo contrário, a lesão pode aumentar, tá? Vira aí uma agressão. Então, o que eu sempre falo para os pacientes é tentar aí, com a consulta em dia, né? Tentar ter um controle, conversar com o médico que está dando certo, que não está dando. Sempre estar com um bom emoliente, com um bom creme, né? Porque isso vai ajudar a ter uma remissão da doença, né? Usos de ácido salicílico também vai ajudar aí a diminuir essas escamas, tá? Para a gente tentar evitar essas coceiras e retirar. Então, assim, não é para tirar realmente as lesõezinhas, porque isso vai sangrar e isso vai aumentar. Isso vai virar um gatilho mesmo, né? Então, o indicado é não. Sim. Sim, que bom que tirou a dúvida. Falando um pouco dos tratamentos. Existe aí uma infinidade, né, tanto os tópicos quanto, né, os orais, os biológicos. Nós trabalhamos no centro de infusão. Queria que vocês falassem um pouco, pode começar, Silvinha, por favor, sobre o tratamento para artrite psoriásica. Para artrite, né, é um quadro... quando tem artrite, a gente sabe que a parte inflamatória sistêmica ela está muito bem estabelecida, né, nesse paciente. Então, como a Ana, eu não consigo tratar com coisas tópicas, né, ali, quando tem só lesão de pele, que ela consegue, às vezes, passar uma pomada ali, que tem, às vezes, uma base de corticoide ou outra droga imunomoduladora. Eu não consigo, eu tenho que fazer tratamento sistêmico sempre, né? Então, a gente usa DMARDs, que a gente chama, que são drogas modificadoras do curso da doença. E são tratamentos orais. A gente tem os tratamentos convencionais, né, que são os orais, que a gente já conhece de longa data. E muitos desses pacientes melhoram tanto a pele quanto a parte articular, né? E a depender da gravidade da lesão, da inflamação, né, a gente vai escalando esses tratamentos, né? Um paciente que não responde a uma medicação só, muitas vezes a gente tem que associar outra medicação. E a gente tem um prazo, sempre um pouquinho prolongado, de 3 a 6 meses para fazer essas avaliações, né? Não melhora da noite para o dia. E não melhorou com medicação oral, aí a gente acaba usando os imunobiológicos, né? Como você comentou, que são terapias mais... são terapias-alvo, que eu gosto de chamar, né? Tem muita gente que fala, são vacinas, mas você aplica anticorpos contra as citocinas inflamatórias da doença. Então, ele vai lá e bloqueia as culpadas ali, né? Então, acaba tendo uma melhora muito importante nesses pacientes que têm uma gravidade maior de doença.
E na dermatologia, Ana? Então, na dermatologia, essas lesões cutâneas, antes de iniciar o tratamento, né, é muito importante o médico, ele ver o grau de psoríase que essa paciente tem, tá? Então, dependendo do grau que ela tiver, eu vou alinhar o meu tratamento. Então, nós temos o grau leve de psoríase, o grau moderado a grave. E isso a gente faz através de um score, tá? Bom, o tratamento para lesões que se enquadra aí numa psoríase leve, né? A gente utiliza muito os corticoides de alta potência, que a gente chama, que é o clobetasol, né? Que ele tem uma ação anti-inflamatória muito importante. E a gente utiliza também, né, a dexametasona, que é um corticoide de média potência, então associado os dois, para áreas que o clobetasol não pode entrar. Então, face, tá? Normalmente a gente não utiliza esses corticoides de alta potência, a gente utiliza de baixa potência. Juntamente com esses corticoides, vai entrar os emolientes, que é essencial para a vida do paciente. Então, são cremes de boa qualidade, tá? E também os ácidos salicílicos, que a gente pode entrar aí de 3% a 6%, que vão diminuir aquela escama, sabe? Aquela infiltração, quando tá muito alta a lesão. Então, ele dá um bom controle e ajuda na remissão da doença. Então, eu falo que o emoliente, os ácidos salicílicos, eles vão ajudar nesses casos para ter controle da lesão, para não ter remissão, tá? Além desses medicamentos, a gente pode utilizar alguns outros que são os imunomoduladores, tá? Que é o pimecrolimus, o tracolimus, que a gente pode associar junto com o corticoide. E também os análogos de vitamina D. Então, a gente tem uma gama aí de tópicos que dá para controlar bem, tá? Porém, esse paciente não respondeu ao medicamento, tá? Ou ele tem uma psoríase de moderada a grave, tá? Aí nós vamos ter que entrar para uns tratamentos sistêmicos, tá? Ou, antes disso, entrar com a fototerapia. A fototerapia é a utilização de radiação UVA, UVB. Alguns casos tem que tomar um medicamento que ativa mais essa radiação. Porém, não é tão fácil de achar, tá? Então, a gente acaba, dependendo da cidade, não é muito fácil desse paciente ter acesso. Então, a gente acaba pulando essa fototerapia. E tem os medicamentos sistêmicos. Então, como a Silvinha falou, estão os medicamentos sistêmicos que já são bem antigos, né? Metotrexato, a citretina e outros medicamentos que vão controlar bem a lesão, tá? O paciente controla bem. O problema é que, às vezes, usando muito tempo a paciente começa a ter efeitos gástricos, né? Nossa, eu não consigo comer mais nada, estou passando mal. Então, isso é muito comum no consultório. O paciente usa metotrexato há 7 anos, 6 anos. E agora ele não consegue comer, ele está perdendo peso, ele tem dor de estômago. O aumento da transaminase, né? Aumento das enzimas. Então, aí é hora, talvez, de passar para os outros medicamentos. Ou se tem alguma contraindicação, que todos os medicamentos a gente tem que alinhar aí. Tem contraindicação, pedir os exames, acompanhar, tá? E nós temos outra linha de medicação, que são os imunobiológicos, que veio para mudar o curso da psoríase, né? E a notícia boa de tudo isso é que o SUS hoje ele disponibiliza 4 tipos de imunobiológicos, né? Pelo alto custo. Então, isso mudou muito o curso da doença, né? E muitas pessoas não sabem, é muito novo essa informação, né? E esses imunobiológicos realmente mudaram o curso da doença. Então, hoje, a gente tem remissão 100% dos casos, utilizando a medicação, mas precisa de um acompanhamento correto, né? Para ver se pode usar o medicamento, né? Quais são as contraindicações, acompanhar com o médico. Então, basicamente, é esse tratamento. Quando ele evolui para a parte articular, que é uma parte mais séria, né? Uma inflamação sistêmica, aí a gente já passa para o reumatologista estar acompanhando junto. Mas é basicamente esse o tratamento, Marcela. Tá ótimo. Você falou um pouco sobre o tratamento, me veio a questão da adesão, né? O medicamento que está disponível no SUS, o imunobiológico, nós fazemos na clínica também, e é muito séria a adesão do paciente ao tratamento.
Nós tivemos uma paciente, vou dar um relato, que estava na fase de indução da medicação, que é essencial seguir, né, as datas, e uma das datas era 24 de dezembro. Eu fui pessoalmente na clínica para medicá-la, é uma medicação subcutânea, e super gratificante, porque ela saiu chorando, que ela ia ser o melhor Natal da vida dela, estava, né, realmente respondeu muito bem ao tratamento, porque seca, né? A pessoa que a gente vê muito, se esconde através das roupas de frio, roupa, né? Boné, e não vai na piscina, porque não é uma doença contagiosa, mas muitos acreditam. Né? Vocês fazem parte do mutirão que nós realizamos. Quantas pessoas no mutirão da psoríase que nós realizamos perguntando... Eu vou pegar, porque eu tenho uma senhora, vocês lembram disso? Meu sobrinho tem, mas eu não vou deixar de abraçar ele. Eu não preciso. Marcela, posso fazer uma observação? Claro. A psoríase, até o século XVIII, ela era enquadrada junto com a hanseníase. Ela era uma doença... Lepra. Então tinha um estigma, você entendeu? Qualquer pessoa que até o século XVIII tinha as placas eritematosas... Opa, hanseníase, vamos ficar longe, só de olhar pega, isolava. Né? Então, ela tem um estigma muito forte, por isso que o pessoal acha que é contagiosa. E além que, gente, se a gente tem uma lesãozinha no corpo, a gente já fica incomodada. Você imagina uma pessoa que tem muitas. Então, o impacto na qualidade de vida muito importante, sim, né? Sim, e nós sentimos isso com as perguntas que as pessoas fazem no mutirão ou dentro da clínica, da importância de ter a informação que não é contagiosa, que tem tratamento. É crônica, mas tem tratamento. Por favor, doutor. Eu até acho interessante, assim, porque o paciente que tem psoríase há bastante tempo, ele acaba tendo muita noção da doença, né? E eu tenho vários que me falam assim... Ai, doutora, eu sei que não passa para ninguém, eu não ligo das lesões, mas eu não gosto de andar descoberto, porque eu tenho preguiça de ficar explicando para as pessoas. Eu vou na padaria comprar um pão, a pessoa pergunta... E muitas pessoas, elas olham com julgamento, né? Eu tenho vários pacientes que falam, você não trata isso? Por que você não vai tratar isso, né? Eu tenho vários pacientes que relatam isso como se fosse um tratamento simples, né? E fosse só tomar um comprimido ali que some tudo. Então, eles falam, eu vou em qualquer lugar, as pessoas perguntam por que eu não trato, não sabem que eu já faço tratamento, julgam como se eu não tratasse, como se eu gostasse de ter, né, as lesões. E gera todo esse desconforto, né? Então, aí ele fala, eu prefiro botar manga longa, cobrir minha perna, botar uma calça... Porque eu não preciso dar satisfação para ninguém, né? Então, a pessoa até fala, eu não ligo das minhas lesões, mas como incomoda os demais... Eu me escondo para não ter que falar. Então, eu acho que é interessante até que a população se informe, né? Muito, Silvinha. Inclusive, mês de outubro, é muito falado, né, em outubro rosa, que é essencial, mas também é outubro... roxo, que é outubro da psoríase, né? Nós, na clínica, nós vestimos, como nós temos as áreas que tratam, né, da psoríase, nós vestimos roxo. É o roxo e laranja, o símbolo, né? Mas para ter essa conscientização, que até então ainda está no começo, perto de outras doenças que são e que, olha a importância do que trouxe o outubro rosa. Quantos, né, diagnósticos que não são feitos, né? Um encurtamento de jornada desse paciente. Então, nós vamos lutar pela psoríase e artrite psoriásica também. Eu falo da adesão, como eu falei do paciente, porque o paciente ele entra em remissão e ele pode dar uma caída nesse tratamento. O que você me fala, Silvinha? Não, é muito frequente. Gente, isso não é só... O paciente, às vezes, vem com uma artrite até recente, né? Os pacientes que vêm cedo, vêm logo, a gente consegue controlar a parte inflamatória com muito mais facilidade. Então, diferente, por isso que eu falo que a adesão é tão importante. Aquele paciente que toma remédio, larga, volta, ele vai fazendo a parte inflamatória, vai ficando, às vezes, tão mais exacerbada, que se eu voltar com aquele mesmo medicamento ali que ele respondeu inicialmente, muitas vezes não responde mais, porque esse paciente fica cada vez com um processo inflamatório mais difícil de eu conter, né? Então, e é muito frequente, o paciente vem, às vezes, com um metotrexate ali, 6 comprimidos, 5, 6 comprimidos, que é uma dose baixa, né? E ele já acha 5 comprimidos, né? A gente dá uma vez por semana. Ele melhora, às vezes volta com 80%, 90% de melhora em 2 meses, assim. Os pacientes com o diagnóstico recente. E é batata, gente. Você explica, mas passa 6 meses que ele tá bem, ele começa... Será que eu preciso do remédio? Ele para abruptamente, né? Na verdade, a gente tem a ideia, óbvio, de sempre deixar o paciente bem com a menor dose possível,
né, pelo mínimo de tempo possível, mas são doenças crônicas. Então, eu sei no meu consultório que se eu for lá e tirar o medicamento de uma semana para outra, ele vai recidivar, ele vai voltar com uma artrite, às vezes, muito pior de eu tentar controlar, né? Então, eu tento ver esse paciente bem por muito tempo e, a partir dali, começar a reduzir gradualmente a medicação. Né? A gente sempre explica isso para o paciente, mas acontece, ele melhorou tanto que ele até lhe fala, eu me curei, eu não preciso mais disso. E é uma visão positiva, assim, né? Mas que muitas vezes depois ele acaba se arrependendo ali de ter parado e depois aprende a duras penas ali que tem que manter retomar, o acompanhamento. Que a doença é crônica, né? Não tem cura. Não tem cura. Não tem cura, né? Tem mas tratamento, tem mas tratamento. não tem A gente sempre cura. fala da parte positiva, mas é igual o hipertenso, né? Quantas vezes a gente pergunta para o paciente, tem pressão alta? Não. Qual remédio toma para pressão alta? Né? Mas, porque ela está controlada. Mas tem a doença. É uma doença crônica. É uma doença crônica. Você falou, Aninha, sobre alguns tipos e tem a interglúteo, né? Entre o bumbum, que também é uma característica, mas que as pessoas não têm esse conhecimento. Então, Marcelo, é o seguinte, existem vários tipos de psoríase, né? Uma delas é invertida, né? E que normalmente é interglúteo, né? Entre os dedos do pé, na mama, inguinal, axilar. E normalmente ela não descama. Ela é uma lesão vermelha. Ela não descama porque são áreas que soa demais. Então, a descama vai as escaminhas vão lavando. É como se tivesse uma esfoliação ali. Então, ela não tem aquela placa descamativa, prateada, acinzentada, bonita, bem característica. Ela é uma lesão vermelha, mas que não melhora, que está sempre ali. Parece massadura, né? Parece massadura. Também muito fácil de confundir com micose, tá? Tanto entre os dedos quanto da região, porque são regiões quentes também. Então, existe sim a psoríase invertida, tá? Não são muitos casos, mas existe sim. É um alerta também para o médico que fica, às vezes, na dúvida, ou o paciente que fica tratando ali micose, num curso prolongado e não melhora, tá? Então, precisa de uma atenção melhor aí para afastar realmente a psoríase. Quantos tipos, né? Olha a importância, Muitos. né? A invertida, a psoriase, a artrite, vulgar, né? A palmo plantar. A palmo plantar. Fala um pouquinho da Tem a palmo plantar. gutata também, tá? A gutata são pontinhos, né? Que normalmente não aparece como placas, aparece como se fossem umas pústulazinhas, tá? Também tem... Essa gutata é muito comum em crianças depois de uma amidalite bacteriana. Então, a mãe vem com a história, doutora, essas lesões... Ela não fala da amidalite. Se você for investigar, ela teve uma amidalite há umas 2 semanas, tomou antibiótico, teve. Então, normalmente, foi um gatilho, tá? A infecção bacteriana foi um gatilho. O sistema imunológico... se acendeu demais, né? Então, foi um gatilho. Normalmente, essas lesões vão ter remissão, tá? Com tratamento, ou às vezes até sem. Porém, a mãe tem que ficar bem atenta que essa criança pode ter psoríase na adolescência ou na vida adulta, tá? Então, aí fica um alerta. Tá? Então, é um tipo. Então, existem vários tipos, né? A vulgar, em placas, que é a mais comum, 80% a 90% dos casos, tá? A gutata, tem a palmo plantar, né? Que é muito comum também. As das unhas, que a gente acabou falando. A palmo plantar, só explicar um pouquinho, doutora, nas palmas das mãos, Isso, dos pés. Dos pés, na palma das mãos. Como que é a e característica pés. dessa lesão? Também são lesões bem escamativas, eritematosas, né? Que incomoda muito o paciente. Fissura muito, né? Ele queixa muito de dor, principalmente quem mexe com água. Sangra. E tem um fator aí que mulher que não trabalha com água, né? Ou o homem que está sempre de sapatão. Então, também aí pode confundir com outros casos, né? Até com dermatite de contato, tá? Então, também é um caso difícil quando ela está isolada, né? Mas, normalmente, ela pode estar associada, tá? Graças a Deus. Ela está associada com outra coisa e a gente consegue diferenciar. Mas, quando ela está isolada, é mais difícil, realmente, de tratar. Então, é isso. Sim, porque a gente consegue ir diferenciando, né? Porque não fica naquela forma clássica, né? Não todo paciente lê o livro para ter o mais comum, né? Sim, né? É daquele... Não, existem vários tipos. Silvinha, você comentou sobre o paciente que sente dor, né? Seu consultório tem também muitos pacientes com fibromialgia.
Lógico que você, como médica, vai fazer esse diagnóstico, mas confunde a dor da artrite psoriásica com essa dor da fibromialgia? É comum o paciente que tem artrite psoriásica ter dor? Como que é essa questão da dor? A dor é a causa, é o que mais leva o paciente para procurar ajuda, né? Então, ele nota que ele está sentindo dor, está tendo inchaço em alguma articulação. A questão é que você está falando, dá para confundir com fibromialgia, né? Esse é o ponto, porque fibromialgia é um diagnóstico aí que muita gente tem, né? Mas tem paciente que chega, aliás, falando que está me procurando para fazer tratamento de fibromialgia. Aí a pessoa já senta na sua frente, você olha a mão, você já vê algumas coisas ali que você fala, opa, preciso, né, olhar com mais carinho esse caso. Então, eu acho que a gente tem que fazer... A fibromialgia, ela é uma causa muito frequente de dor crônica, mas ela está até um pouco banalizada atualmente. Eu acho que quem tem dor crônica, né, tem ansiedade, depressão, estresse, já distúrbio de sono, já enquadra aquela pessoa com fibromialgia, sem se aprofundar muito, né? E quem não leva uma vida estressante hoje em dia, né? Corrida, não dorme direito, enfim. Então, a fibromialgia, a gente tem que lembrar que ela é um diagnóstico de exclusão. Eu não acho causa ou lesão orgânica naquele paciente que justifique aquele quadro de dor, né? Então, eu pego um paciente com dor, né? Quando o paciente tem quadro de coluna, principalmente, é muito frequente ele ter dor generalizada. Esse paciente que tem quadros axiais, que eu falei, né, que é muito frequente achar prova inflamatória, proteína C reativa bem aumentada, eles têm um componente inflamatório muito importante. E essa inflamação leva muito à fadiga, a dor no corpo todo, né? A dor ao toque, na parte muscular mesmo. Então, você vê que combina muito ali, né, com fibromialgia. Só que você vai fazer exame nesse paciente, você vai examinar a parte física, se ele tiver quadros de artrites. A fibromialgia não incha a junta, não incha nenhuma articulação, não aumenta a prova inflamatória. Então, é ali que a gente vai diferenciar, avaliando muito bem esse paciente, né? E outra questão é a resposta anti-inflamatória. O paciente que tem artrite inflamatória, você dá anti-inflamatório ali por um tempo limitado, ele melhora a dor. Ele fala que responde ao anti-inflamatório. E muitas vezes a fibromialgia é um tratamento muito mais difícil ali, né? De você conseguir controlar a dor daquele paciente. Tem outros fatores que você tem que melhorar, né, no dia a dia daquele paciente para você conseguir ver a resposta na dor. E às vezes ele não melhora com anti-inflamatório, não melhora às vezes nem com opioide, né? Então, a resposta ao anti-inflamatório também é um dado importante. Perfeito, porque existe muito, você falou, está banalizado muito a fibromialgia. Então, já chega com diagnóstico, já chega com tratamento, mas não, é mais complexo. Tem que olhar com mais carinho, né, para aquele paciente. E ouvir o todo, né? Dentro dos tratamentos, vocês comentaram sobre o tratamento medicamentoso. Quais outras questões nós podemos colocar também? Tomar sol. Esse paciente tem que tomar sol? Marcela, o que eu falo? A psoríase, ela pode estar muito associada a outras doenças, né? Então, síndromes metabólicas, né? Diabetes, hipertensão. Então, esse paciente, ele tem que mudar a qualidade de vida dele, né? Então, comer bem, dormir bem, porque isso tudo é um gatilho, vamos lembrar, tá? Tentar manter o peso, então ter uma nutricionista junto para ajudar, porque ele pode ter uma maior facilidade de ter obesidade, de ter diabetes, né? E isso também vai piorar o quadro de psoríase e vice-versa. Outro fator importante que eu sempre falo para meus pacientes é tomar sol, tá? Mas sol com moderação, porque se tomar o sol daquele de queimar do meio-dia, isso vai virar um gatilho, porque vai virar uma queimadura solar, né? E a pele vai ter uma resposta aí para piorando a psoríase. Então, o sol, a gente sabe hoje que tem um fator protetor, sim, tá? Mas é o sol moderado, tá? Solzinho da manhã, ele é bom. Solzinho do final do dia, ele é bom também, tá? Sem protetor solar? No final do começo do dia, assim, bem cedinho, acho que pode estar tomando, né? Mas hoje em dia no Brasil é muito difícil você falar isso, porque hoje, às vezes, 9 horas da manhã, então sol, né? Então, é difícil eu falar isso. Mas, normalmente, sim, com moderação, esse sol da manhã cedinho, né? De leve, do final da tarde, também a gente sabe que tem um fator protetor.
tá? Tanto porque a gente usa a fototerapia, então a gente sabe que a radiação aí ajuda, né? Mas se o paciente achar que, nossa, então eu posso tomar sol e aí tomar uma queimadura, isso daí vai virar como um gatilho e com certeza vai piorar a psoríase, tá? Então é com moderação. Dentro daquilo que seja adequado para o tratamento, né? Sim. Silvinha, e a atividade física? Se o paciente está cheio de dor, ele está todo inflamado, mas a atividade física ela vai contribuir. Quando fazer, o que está contraindicado? Fala um pouquinho para nós. É óbvio que um paciente que está muito inflamado, com muitas articulações acometidas, ele não vai, naquele momento, conseguir fazer uma atividade física, né? Eu acho que primeiro a gente tem que tirar esse paciente da crise, melhorar a qualidade de vida dele um pouco, para daí ele conseguir dar esse passo, né? Então, os pacientes que têm artrites inflamatórias em geral, a gente incentiva muito o exercício físico, porque a atividade física, assim como as outras mudanças comportamentais, elas fazem muito bem para o paciente, melhora a parte inflamatória da doença, melhora tudo, na verdade, né? Então, o exercício, a contraindicação, né, como você perguntou, eu acredito que seja só quando o paciente realmente está muito inflamado, né? O esforço mecânico ali, o estímulo mecânico, muitas vezes acaba até acentuando a inflamação, né? É muito comum a gente ver um paciente que tem artrite, a mão que ele usa mais, normalmente ela tem um grau de deformidade maior, de maior acometimento, justamente porque o estímulo mecânico também favorece um pouco a inflamação, se ele não está tratado, né? Então, eu acho que tem que ser tudo respeitando os seus limites. Eu sempre falo para os meus pacientes, começa a fazer atividade física, eu até brinco, né, no começo. Eu não estou te pedindo muito, dá uma volta no quarteirão, começa com muito pouco e vai aumentando gradualmente. Percebeu que passou do ponto? Dá um passo para trás, volta para a estaca anterior ali, né, para você ir vendo e fazendo, às vezes, a evolução muito gradualmente. Esses pacientes, na artrite inflamatória não tanto, mas principalmente na fibromialgia, como a gente comentou, eles têm uma intolerância ao exercício gigante, assim. Então, é muito difícil incluir esses hábitos nesses pacientes que têm dor crônica. Mas quem vai para esse caminho, eu não tenho dúvida que eles têm uma trajetória muito melhor e muito diferente. E nós falamos muito da realidade. Não precisa necessariamente ser uma hidroginástica, por causa das articulações, né? Nem um acompanhamento com o personal. Começa com a volta no quarteirão. Eu acho que tem que dar o primeiro passo, sabe? Eu acho que o mais incluir importante... isso na sua vida, tornar-se um hábito, ver o quanto que isso vai trazer de benefício, para depois, aí, se quiser buscar um outro tipo, mais aprofundado de uma atividade física. Mesmo porque ter consistência em fazer exercício, gente, é difícil para quem não tem dor. Eu vivo isso, eu gosto muito de exercício, mas... Não é fácil todo dia você falar, hoje eu não tô afim. Rotina, né? A rotina pesa, né? Aí você tá sempre cansado. Então, o paciente, normalmente, ele já vem armado. Ou ele não tem tempo, ou ele não tem dinheiro. Acho que são as duas coisas que eu mais ouço do consultório, né? Então, eu acho que tem que tentar mostrar que não necessariamente você vai ter que encaixar na sua vida ali, porque é uma coisa prioritária. Mas começar com pouco e aumentando, né? E fazendo, eu acho que a gente tem que fazer, né? Feito melhor do que perfeito, muito, né? Colocar em prática. Você comentou anteriormente também, Silvinha, por ser uma doença sistêmica, sobre a questão intestinal, das alterações intestinais. Ontem mesmo, comentei com uma paciente, está passando visita lá no centro de infusão, a paciente com artrite psoriásica, e eu comentei que a gente ia gravar o programa, falou assim, fala do intestino, porque as pessoas acham que só porque eu tenho artrite psoriásica, que eu sofro com o meu intestino. Então, parece que as coisas são desconectadas, né? Eu tenho psoríase, eu não tenho... Não, é sistêmico, é o todo. Fala um pouquinho, por favor, sobre a questão intestinal. A questão intestinal, hoje em dia, está muito... A gente estuda cada vez mais o intestino, na verdade, né? Para as doenças autoimunes em geral, né? A gente sabe que, mais especificamente na artrite psoriásica, esse grupo das espondiloartrites que eu comentei, a parte inflamatória intestinal, ela está muito prevalente. Então, a gente tem, até você conhece, né, com a gente lá, alguns pacientes que eles têm a parte de coluna, a pele da psoríase, a doença inflamatória intestinal, a uveíte anterior no olho, né? E a gente tem um paciente ali que tem até uma lesão valvar cardíaca
por causa da doença. Então, para você ver como é inflamatório, né? Então, nessas doenças, ela não é super frequente, tá, gente? Não é para criar um alarme aí, mas as doenças inflamatórias intestinais, elas estão dentro desse mesmo grupo de doença. Então, não é impossível, né? Aquele mesmo paciente tem psoríase, tem artrite, ou às vezes só psoríase, ter um grau de colite inflamatória por uma doença de Crohn ou uma retocolite ulcerativa. Então, isso quando elas manifestam essas doenças, né? Agora, a autoimunidade, que eu estava falando da questão intestinal, ela está sendo cada vez mais estudada. O intestino, né? A gente já falou, acho que é o nosso segundo cérebro. Então, a disbiose intestinal, que é quando a gente tem um ecossistema ali de bactérias não muito saudáveis no nosso intestino, ela faz com que aumente a permeabilidade do nosso intestino. Então, passa muita coisa para dentro da gente ali, né, que não precisaria ser absorvido. Então, a gente entra em contato com muito mais antígenos, outras bactérias não tão interessantes, né? E isso faz estimular cada vez mais o nosso sistema imunológico. E quem tem doença autoimune se prejudica muito com isso, né? Ela começa a ter uma doença muito mais reativa, muito mais inflamatória por conta disso. Então, mesmo quem não tem sintoma intestinal, né, e tem uma doença autoimune, é muito importante avaliar o que está comendo, o que está botando para dentro ali, né? E tentar deixar esse intestino o melhor possível, né? Porque qualquer grau ali de desbiose pode piorar a inflamação dessa doença. Então, o intestino se estuda até em transplante fecal, né? Já viu isso? É muito doido você tomar uma cápsula ali com um composto ali de bactérias que se conhece que são mais saudáveis para você modular a sua microbiota intestinal. Então, o intestino é fantástico, a sua pergunta. A parte nutricional, aquele ditado antigo lá, você é o que você come, faz todo sentido. Então, não adianta a pessoa ir no consultório, né? Óbvio que a gente tem que acolher todo mundo lá que chega com uma queixa de dor ou uma doença muito ativa da pele, mas eu gosto muito de enfatizar no dia a dia que aquele paciente tem sim o que fazer, né? Não é só... a gente precisa da autorresponsabilidade. É muito frequente o paciente vai com uma queixa, ele quer um milagre, ele quer que você dê um remédio fantástico, maravilhoso, que vai resolver o problema dele, mas na maioria das vezes quem faz o tratamento, gente, é o paciente. Então, ele precisa... tá bem informado do que ele vai usar de medicação, do que ele vai aplicar na pele ali e cuidar do que come, de fazer exercício, né? Ele tem que ter essa responsabilidade com ele mesmo, né? Quem tá precisando melhorar É cultural, né? Eu já falei em outros programas, é da nossa cultura, querer a pílula mágica. É o mais fácil, né? É o caminho mais curto. É jogar a responsabilidade, não ter a participação. É lógico, assim, a gente não quer que seja, não é geral, né? Mas acontece. Como também é muito cultural, eu passar a pomada que a minha vizinha está passando para micose. Com certeza. Não, eu estava com uma... E passei a pomada... Mas a fulana passou e melhorou tanto. Então, isso prejudica tanto o diagnóstico quanto o tratamento, Aninha? Com certeza, né? Às vezes o paciente ele já vem usando uma pomada... E aí ele vem para mim, às vezes eu quero pedir um micológico, pedir algum exame, e esse exame não dá para pedir, porque o paciente já está usando aquilo. Afeta até biópsia, né? Você consegue avaliar uma biópsia de pele. Usa muito corticoide, aí eu vou pedir uma biópsia, e a biópsia vem As células inflamatórias estão todas alteradas por causa do corticoide. E realmente, hoje, infelizmente, o pessoal se automedica muito, né? E vai comprando na farmácia, o que acha que tem que usar, e quando chega para você, às vezes você não tem, às vezes fala, vai pedir um exame, uma biópsia, um micológico, vem com um exame específico. Então, é difícil mesmo, Marcela. Falando sobre a pele, eu hoje, na minha consulta, eu sempre pergunto para o paciente, hoje é lei, como é o seu intestino? Seu intestino é bom? Funciona? Você vai todo dia? Porque hoje, para mim, cada dia mais, eu vejo esse eixo pele, né? Perfeito. Nós, inclusive, iniciamos um trabalho. A gente está tentando fazer um trabalho. Nós vamos aí publicar que a relação intestino-pele intestino mas não é só pele. Não pele, tudo, acho que tudo. Acho que eu vejo porque é o meu, mas eu acho que igual você, né? Então, é incrível. Crianças com intestino preso, a maioria tem dermatite atópica. Que interessante.
né? Acne, adolescentes com uma acne feia, você vai ver uma porcentagem grande tem intestino preso, né? Então, psoríase também tem uma porcentagem, uma outra porcentagem você vê que é normal. Mas tem uma ligação, né? Então, assim, o intestino produz substâncias anti-inflamatórias também, né? Aquela flora também, ela é protetora para a pele. Então, tem uma ligação, eixo sim. Então, você falou, eu gostei Porque não é muito abordado na psoríase, Não, né? acho que em geral, né? Agora que está começando, né? Agora que está com os estudos. E eu gosto quando o paciente traz essa demanda, né? Então, quando eu passo a visita lá no centro de difusão, eu trato de conversar com ele sobre isso. Qual que é a sua demanda? O que te falta? Porque não é ir tomar uma medicação, fazer uso da medicação. Por isso que a Silvinha aqui traz muito isso. É vivência terapia assistida. É uma terapia assistida. Assiste o paciente como um todo. Sim. Né? Porque não é só o medicamento. Atividade física, alimentação. A gente pensa até em como estimular mentalmente. Eu ia usar a palavra psicológica, mas mentalmente. Vai dar certo. Então, o paciente, quando ele começa no centro de infusão, ele chega assustado. Eu sempre falo para ele, é normal estar assustado. Porque tudo que é novo traz uma ansiedade, é um desconhecido. Sim. Se eu for fazer... Quando nós começamos o programa, novidade, tá todo mundo duro. Tá tudo assim, o microfone faz como? É novidade, é uma ansiedade. Então, nós tratamos essa questão de... como tudo está interrelacionado. E o paciente, ele traz essa demanda, eu acho interessante também compartilhar com vocês. A questão intestinal, que é um paciente que para ele, está fazendo tá interferindo. É um desconforto. Esses pacientes que vocês também tratam, eles chegam com queixas bem específicas ou tem algum caso que vocês queiram compartilhar, que o paciente... tanto de tratamento ou de como ele chegou, a jornada que ele passou, que vocês queiram compartilhar até para outras pessoas que estão assistindo, falando, nossa, olha, porque, por exemplo, a psoríase invertida, a pessoa fala, eu não tenho, porque não está descamando. Opa, peraí. Mas a psoríase invertida, eu acho que é uma das mais desafiadoras, porque o paciente muitas vezes tem vergonha de falar para o médico. Quantas que você pega, né? Às vezes, uma senhora, né? Você tem o hábito lá de despir o paciente para examinar, às vezes, ela não vai se queixar da região interglútea. Ela não quer falar para ninguém que aquilo, né? Que às vezes ela acha que até culpa dela, virilha, que seja higiene, fala, entendeu? E tem umas que falam, doutora, eu sou tão limpinha. Isso que tá falando. Não tem relação, elas têm vergonha. Então, eu acho que tem o impacto social da doença, eu acho muito importante. A prevalência de depressão e sintomas ansiosos na psoríase é muito alta. Ideação suicida é um negócio que até é pesado para falar, mas o paciente com psoríase, ele tem muito disso, né? Então, precisa ser abordado na globalidade ali do paciente para conseguir contemplar melhora em todos os âmbitos. Porque nós temos pacientes em comum, por causa do centro de infusão, pacientes até da parte sexual do casamento, que você até compartilhou depois que entrou com tratamento, não sei se precisou do biológico, não lembro, que a minha vida sexual no meu casamento teve um impacto. Sim. Então, assim, quando que você fala, a nossa paciente com psoríase, a vida sexual dela está, né? Gente, mas é muito grave. Pensa numa pessoa de 30 anos, solteira, com lesão no corpo todo, né? Então... É que eu falei para vocês, é um estigma muito importante, né? Assim, um estigma que atrapalha demais a qualidade de vida desse paciente. Sim. É muito grave. Ele tem que buscar ajuda, né? Eu acho que, como a Aninha falou, no SUS tem medicamento, tem biológico para isso, tem tratamentos caros. Tendo acesso ao profissional ali que vai tratar, eu acho que o ciclo se fecha ali, ele vai ter acesso a um bom tratamento, né? E existe as diretrizes, né? Porque as pessoas... então, eu quero já um biológico. Não é assim que funciona, né? Todo dia chega o paciente que pega da vizinha. Tá tomando uma vacina? Essa daqui, ó, mostra a bula do remédio. Fala um pouquinho, Silvinha, porque existem essas diretrizes, né? Segue protocolo de tratamento, né? Então, tem paciente realmente que chega, nunca passou um clobetasol na vida, mas aí descobre que tem psoríase. E o vizinho também tem, por coincidência, e está tomando um imunobiológico, a pessoa já quer começar pelo imunobiológico, né? Eles não sabem, né? Eu acho que é desconhecido para eles.
Mas a gente segue, assim como a Aninha falou, que a gente vai lá, faz o PAS e ali gradua, né, o quanto de lesão esse paciente tem, o que vai ser mais adequado para usar de tratamento na artrite também, né? A gente avalia. A gente tem alguns scores de atividade de doença que a gente usa, que associa tanto o exame físico como provas inflamatórias e a avaliação do paciente, e a gente pontua ali o quanto esse paciente está melhorando. Então, entrou com tratamento, a gente espera um tanto de melhora. Ele não melhorou, associa a medicação, mas, via de regra, é isso. Usa as drogas convencionais, orais, né? Anti-inflamatório associado, a gente não usa corticoide sistêmico, né? Assim como a Aninha adora um corticoide tópico, a gente não usa corticoide sistêmico para tratar artrite psoriásica, porque a gente sabe que tem uma correlação que ele pode fazer um efeito rebote e até acentuar as lesões, né, depois. Então, a gente usa anti-inflamatório para dor, os DMARDs sintéticos, né, metotrexate, algumas outras drogas. Não melhorou com associação de droga oral, a gente muitas vezes parte para imunobiológico ou outras drogas orais também, que são novidades, que são as de pequenas moléculas, que a gente chama, que são equiparados ali aos biológicos, mas que são orais, tá? Então, é cada paciente, né? É óbvio que o paciente que vem para mim, ele não tem só a pele, ele tem a pele e tem a parte articular. E a escolha da terapia vai muito disso, né? A gente sente o paciente. Eu tenho paciente que tem um quadro cutâneo muito ruim e um quadro articular muito ruim. Normalmente, esses pacientes são mais desafiadores. Porque, às vezes, você seleciona uma droga ali que melhora muito a parte articular, mas não responde tão bem a questão da pele. Aí você troca para um que limpa a pele, mas dá 6 meses, 1 ano, a parte articular começa a reativar. Então, é desafiador. Mas, né? nesse caso, esse paciente, ele muda, vocês mudam a droga, vocês tentam combinar dermato e reumato, como que segue esse paciente que melhora a pele, mas a articulação não, e vice-versa? A gente tenta, obviamente, contemplar todo o tratamento com a mesma droga, né? Biológico, por exemplo, a gente na reumatologia ainda não associa biológico. Talvez seja uma coisa para futuro, né? Mas eu confesso que eu tenho paciente que dá vontade de você usar um inibidor de interleucina ali com de fator de necrose tumoral, porque eles têm respostas diferentes, né, para esses domínios. Então, vai muito do paciente, qual é a demanda desse paciente. Eu tenho um caso que ele tem a doença muito grave, tanto da parte articular quanto da parte cutânea. Quando ele estava bem da parte articular, ele reclamava muito da pele, né? Porque ele é um menino de 30 anos, que é aquele típico que põe boné, mora em Piracicaba aqui, que é um calor, né? E manga longa, calça comprida. Ele até falou para mim, gente, me marcou muito isso um dia que ele estava no consultório. Ele falou, doutora, eu acho que eu não quero nem ser promovido, porque os gerentes da onde eu trabalho usam uma camisa de manga curta. Nossa. Aquilo me pegou, assim, porque eu falei, gente, né, muito Peraí, vamos grave tentar o resolver. impacto que esse paciente tem. É. Então, o quadro de pele dele era muito ruim. Aí a gente trocou por um outro biológico, ele já é multifalhado, é biológico, né, até. E a pele ficou fantástica. Qual que você usou, Silvinha? Ele estava com Secuki. Ah, tá. E a pele ficou fantástica. Mas deu 1 ano, a parte articular dele piorou um pouquinho. Entendi. E aí ele falou, melhora a minha junta, porque deixa a pele de lado que eu preciso trabalhar. Com dor eu não estou conseguindo trabalhar. Então, assim, a gente vai muito da demanda do paciente, né? A gente tenta contemplar tudo, mas não, às vezes depende da gravidade do paciente mesmo. E é um paciente que ele não é fechado, no sentido assim, então, essa medicação como um antihipertensivo. Não, você tem que ir sentindo, como você falou, essa demanda que ele traz. Paciente, quem vai aplicar essa medicação, ele vai ter acesso a esse medicamento ou não, né? Tem medicamento que tem no SUS, mas não tem no SUS, tem só em convênio. Ele vai conseguir aplicar sozinho. A gente prefere oral, então a gente tem que contemplar tudo. Ele vai ter dificuldade, você sabe que é um paciente que não tem adesão para tomar comprimido, você vai passar para medicamento, às vezes injetável em centro de infusão, né? Porque sabe que ele vai estar lá, agendadinho, bonitinho, e vai ser obrigado a ter uma adesão meio quase que forçada. Então, tudo isso conta, né? A gente tem que conhecer o paciente.
Porque um caso não é igual ao outro, né? Cada pessoa é individual e a gente vai se complementando dentro da demanda dele, né? Você queria complementar alguma coisa que a Silvinha falou sobre o corticoide? Que na hora você falou não, isso é importante, né? O corticoide oral, gente, não é para usar. É injetável. Chega muito paciente com psoríase e às vezes vai para o pronto-socorro e o médico do pronto-socorro, porque também não é né, não é da área dele, acaba dando corticoide oral para essa paciente ou injetável, né? E realmente é mágico, né? O negócio some. Nossa, por que a minha médica nunca fez isso para mim? Só que depois de 15 dias vem um efeito rebote, vem pior, né? Então, as lesões pioram, vem bem aumentadas. Então, o corticoide injetável oral, ele não é indicado. Então, foi até importante a Silvinha falar. Porque às vezes eles perguntam, mas doutora, eu não posso tomar então oral? Não, gente, não pode. Infelizmente, o corticoide oral não é indicado também para psoríase da pele. Respeitar a prescrição médica, né? O que o médico está tratando, que ele tem um conhecimento para isso. E o cálcio, Silvinha? Cálcio na artrite psoriásica. Essa é uma dúvida que muito paciente tem, né? O que é osso, o que é junta? Eu acho que isso todo dia no meu consultório. O paciente acha que o cálcio vai... Eu falo, não, a gente está falando de duas coisas diferentes. A parte de metabolismo do cálcio ali é para a parte óssea, né? A gente vê mais o cálcio relacionado à osteoporose, à osteopenia, né? A qualidade desse osso. Na artrite, a gente vê uma alteração articular, que é a junta, né? O jeito mais conhecido aí de falar, que são as articulações. Então, o cálcio, é óbvio que todo paciente que tem uma doença inflamatória, ele tem um risco aumentado, né, para perda de massa óssea. Então, só que ele tem que ser avaliado a questão osso para a gente indicar ou não se precisa usar o cálcio, né? Vitamina D nas doenças autoimunes a gente sabe que tem que estar sempre em valores ótimos ali, porque elas ajudam na parte inflamatória também, a vitamina D. Mas o cálcio, ele não está relacionado diretamente com a parte da artrite, a parte articular. É muito mais da estrutura óssea, né? Porque acaba relacionando, né? E vem com essa dúvida. Tanto que você pergunta assim, né? Todo dia pergunta, tem reumatismo na família, né? Minha mãe tem. O que ela tem? Artrite, artrose e osteoporose. A osteoporose, coitada, ela entra junto, entendeu? Mas ela é uma questão do metabolismo do osso, que a gente vê mais na pós-menopausa ali, né? Ou secundária a outras doenças. Sim. Mas ela não é considerada uma doença reumatológica, ali, ela não tem base inflamatória, né? Você citou sobre a uveíte também no paciente, né? Explica para o paciente, para o nosso público, por favor, o que é uveíte. Eu sei que não é a sua área, né? Nós vamos receber, né, outros convidados. Mas como falou-se o termo, eu acho interessante deixar, pelo menos, né, a definição. É legal os pacientes se guardarem no baú. Eu sempre falo, guarda no baú essas informações que eu estou te dando. Vive sua vida normal, mas se aparecer alguma coisa, você sabe quem você procura, né? Então, a artrite psoriásica, ela inflama muito ênteses, né? Então, êntese é o quê? O músculo vira uma fáscia, né? Uma estrutura mais fibrosa ali que prende em osso e prende em outras estruturas. O olho, a gente tem musculatura dentro do olho, né? Então, esses pacientes fazem muito uveíte anterior. Normalmente, é uma inflamação da câmara anterior do olho, costuma ser unilateral e recidivante, né? Então, muitas vezes o paciente fala que tá com o olho esquerdo ali doendo, ou uma dor de cabeça, muitas vezes o paciente não sabe localizar que a dor é ocular, né? Fala, eu tô com uma dor de cabeça, aqui minha vista tá embaçada. E às vezes o olho fica vermelho também, né? Avermelhado. E é interessante que essa região que inflama dentro do olho tem a ver com a musculatura ciliar do olho, que é uma estrutura ali, né, muito parecida com a êntese que inflama ali no calcanhar do paciente. Então, não é de todo desconectado, né, essa questão do olho com a articulação. Se você for analisar bem a estrutura ocular que inflama, ela é muito semelhante a uma êntese. A questão da unha também, né? A unha, ela é muito próxima aqui da articulação distal do dedo e a estrutura é uma êntese ali que inflama e faz alteração ungueal, né? Pela inflamação na inserção ali da base da unha. Então, faz tudo parte do mecanismo inflamatório da doença. Então, ficar atento a esses sinais para procurar um oftalmologista. Né? Não adianta ir no plantão ali, o médico precisa de um especialista, precisa passar na aparelhagem ali que só o oftalmologista tem,
porque a olho nu vão te falar que você tem uma conjuntivite, vão dar antibiótico, tratar como uma conjuntivite. E citar para o oftalmo, eu tenho psoríase ou eu Sim, tenho artrite é psoriásica, né? interessante. Porque às vezes o paciente ele acha que não está Não tem- relacionado. Né? Quantos pacientes você tem que você está examinando e fala, mas o que é isso aqui? Ah, psoríase. Como se não precisava nem ter, né? E é essencial completar aí para vocês ter o diagnóstico para o paciente, né? Ana, do couro cabeludo, eu insisto, porque muitos pacientes perguntam, cai o cabelo? Ó, a psoríase, normalmente, assim, ela não vai ser a causa da queda capilar, tá? Mas, às vezes, se aquele couro tá muito inflamado, dependendo do grau de inflamação que tá aquela psoríase, se aquela placa tá muito alta, né, infiltrada, o cabelo, às vezes, não tem nem como crescer. Ele tem dificuldade de crescer. Então, isso acaba atrapalhando aí o crescimento capilar, tá? Às vezes a paciente começa a coçar, a sangrar, a inflamar, a infeccionar. Então, isso também pode atrapalhar. Mas falar que ele é uma causa da queda de cabelo, não. Mas, dependendo do grau que essa psoríase se encontra, ele pode atrapalhar sim, tá? E o laser é indicado nesse paciente? Ele pode usar o capacete, aquele tratamento ou não? Olha, o laser ali, ele é uma estimulação para melhorar a circulação sanguínea daquele local, tá? Então, não tem estudos, viu, Marcela, que mostra que o laser ali vai melhorar ou não. Então, o laser de luz baixa que a gente utiliza para crescimento capilar é para melhorar o ATP, a circulação daquele couro cabeludo, daquele folículo. Mas para a psoríase em si, ele não tem estudos nenhum que mostra, tá? Porque ele não tem uma ação, assim, anti-inflamatória, né? Ele é mais para estimular aquela circulação de que quem tem queda de cabelo, às vezes tem uma circulação pobre ali, né? E na psoríase não, né? Psoríase aquela circulação tá, por isso que a gente usa anti-inflamatório, para também diminuir um pouco aquela inflamação. Então o laser nesse momento o tratamento para a doença, não Sim. esses tratamentos, outros tipos de tratamento secundário para uma queda, por exemplo, que não é do diagnóstico, precisa diferenciar né? bastante. Para seguir. Isso. Né? O paciente da artrite, Silvinha, ele chega com deformidade até para deambular? É aquele paciente característico que tem uma dor para deambular, tem essa característica ou não? Depende do paciente, né? Paciente, principalmente que tem quadro de coluna, é muito comum acometimento de quadril, por exemplo. Então, ele tem, às vezes, faz, né, uma artrose secundária ali, um desgaste dessa articulação por uma inflamação crônica. E, às vezes, tem uma dificuldade de deambulação por conta disso. A artrite psoriásica pega muito o joelho, o tornozelo. Então, às vezes, se tiver muito inflamado, sim, ele vem mancando, né? Vem com bastante incômodo ali. A deformidade, graças a Deus, tem sido cada vez menos frequente por causa da evolução da medicina, né? Dos tratamentos, acho que da informação. Então, esse paciente, às vezes, procura a tempo, né, o tratamento. Mas aí, infelizmente, acontece. De vez em quando, você pegar um paciente já com muita deformidade, né? Que a gente não consegue voltar a ser o que era antes, uma articulação deformada. A gente consegue tentar interromper ou retardar o processo ali, né? E é uma doença que está mais nos pacientes idosos ou não necessariamente? Não. É Doenças a gente mais vê, autoimunes, em geral, são doenças de jovens, né? Elas pode acometer, né, faixa etária dos idosos, mas a gente estima ali a prevalência em torno dos 30 aos 40 anos. Tem criança que tem psoríase, né? Normalmente ela pelo menos na pele, né, Silvinha? Ela é bimodal, que a gente fala. Então, é dos 19, 18 anos aos 39. Então, é bem essa faixa. E depois dos 50 a 69. E também abaixo dos 15 anos. Na parte Que daí é uma faixa que você tem que ficar atenta, porque pode evoluir com a psoríase mais grave futuramente. E, normalmente, são casos que tem na família. Então, essas crianças que possuem essa psoríase, pode investigar que às vezes tem alguém, ou mãe, ou pai, ou os dois, sempre acha alguém. É ficar atento porque, às vezes, isso prejudica, porque o jovem não quer ir ao médico. Eu vejo isso depois, eu me automedico, né? Então, fazer esse alerta, porque trazer esse encurtamento de jornada para um diagnóstico precoce, um tratamento, né, adequado precocemente para uma qualidade de vida para quem tem essa doença crônica.
Tô certa? Com certeza. Vocês querem complementar com alguma coisa que não foi dito? Deixo vocês à vontade. E caso não, uma mensagem, por favor, para os pacientes. Eu começo? Pode ser. Não, eu queria dizer que eu acho que quem tem doença crônica, doenças crônicas em geral são muito estigmatizantes, né? Então, eu gosto sempre, como eu trato muito a doença crônica, eu acho que eu gosto muito de enfatizar para o paciente que é mais uma doença, né? O paciente não sofre por tratar diabetes, por exemplo, mas você fala que ele tem artrite psoriásica, muitas vezes ele fica, por um bom tempo, meio que sofre um luto ali, né, do diagnóstico. Então, eu acho que é importante a gente tentar amenizar esse peso, né? Eu acho que hoje em dia tem tratamentos excelentes, o paciente tendo acesso a um bom tratamento, eu não tenho dúvida que a qualidade de vida dele vai melhorar, né? Agora, eu acho que a parte de autorresponsabilidade que eu disse é muito importante para qualquer paciente com qualquer doença crônica. Eu acho que a gente tem que olhar mais para a gente, o que a gente pode fazer para melhorar, para tentar, né, ter mais qualidade de vida. A gente nunca pensa no futuro, né? Às vezes, entra paciente de 60 anos na minha sala e falo, você já pensou como é que você quer envelhecer? A pessoa nunca fez um exercício na vida. Eu pergunto, você já pensou como que você quer envelhecer, né? Como é que você quer chegar lá no finzinho? As pessoas não pensam nisso. Eu acho que é falta de educação no sentido da informação mesmo. Então, acho que tudo que a gente pode fazer para melhorar o nosso dia a dia, melhorar a nossa qualidade de vida, poupar saúde lá para o futuro, depende só da gente, né? Então, um dia de cada vez, tratar a doença um dia de cada vez e pensar muito mais no que a gente pode fazer para melhorar o nosso dia a dia, que são coisas que dependem da gente, do que sofrer por ter que tomar remédio, gastar energia sofrendo, né, por ter que tratar uma doença crônica, entendeu? Acho que a gente pode tratar a doença crônica e pensar em soluções para como melhorar nosso dia a dia. Esse que é o meu lema. Sim, com certeza. E você, Aninha? Mas acho que a minha mensagem é que a psoríase é uma doença de pele que ela realmente tem um impacto muito importante, né, na vida da pessoa, no psicológico, na autoimagem, que hoje a gente é imagem, né? É Instagram, é foto, é vídeo. Então, a psoríase, ela atrapalha, sim. E a minha mensagem é, se você tem psoríase, né, e você não está tendo um bom resultado, né, ou você tem medo do tratamento, acha que não tem, porque tem muita gente que fala, não tem tratamento para isso. É crônico. É crônico, não vou melhorar. Então, tem, tá, gente? Procurar um profissional. Tem, sim. Hoje nós temos medicações que dão essa chance de remissão, né? É importante. Não tenho medo, né? Que muita gente, às vezes, tem medo. Nossa, mas eu vou tomar um remédio, é muito forte, um imunobiológico. Realmente, ele é forte, mas eu acho que não tem que ter medo, porque quando a gente coloca na balança, ele vai trazer mais benefícios. E se a gente acompanhar certinho, afastar todas as contraindicações, ele vai trazer muito mais benefício. Então, eu acho que o paciente com psoríase hoje tem esse medo, né? Nossa, será que eu tomo ou não tomo? Então, acho que a minha mensagem é essa, né? Não tenho medo de iniciar um tratamento para psoríase se isso for necessário. Perfeito, né? O medo é o do desconhecido, né? Como a gente comentou. Melhora muito medo com informação, né? Sim, sim. Tirando dúvida, ouvindo quem já... Eu falo aos meus pacientes, entra em fóruns de pacientes que usam biológico, você vai ver o bom, você vai ver o ruim, você vai ter o seu senso crítico, né? Teve dúvida? Pergunta, traz as dúvidas que a gente tenta sanar o que for. Né? E a informação, ter informação, foi a base de idealizar o nosso programa, né, Com Silvinha? certeza. Que foi utilidade pública. E todos que estão vindo prontamente concordam e querem compartilhar desse sonho que está sendo real, porque é utilidade pública, é informação. E por isso, tenho certeza que vocês estão abertas aí a qualquer dúvida que outros ouvintes tiverem. Então, fiquem à vontade, né, para estar procurando por informação conosco, com outros profissionais, mas que busquem o tratamento, o conhecimento, porque é bom demais viver e todos podemos viver bem. Com não é? certeza. Então, muito obrigada. Obrigada. O pessoal vão entender que é Silvinha, Aninha, porque estamos todos os dias juntas, né, na clínica. Então, queria agradecer vocês, em nome da Vivência, em nome de todo o nosso público. E vamos nos ver em mais outros programas. Com certeza. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Até mais.